Abra sua Bíblia aí. Romanos, capítulo de número 14, os versículos 13. Creio que nós não vamos trabalhar totalmente o texto inteiro, mas vamos fazer a leitura aqui até o versículo 23. Já que citamos no documento aí a questão de liberdade cristã, eu também não vou procurar ficar aqui observando algumas nuances do texto, como significados de palavras, implicações de verbos. Talvez a gente possa citar alguma coisa aqui, mas o nosso maior objetivo é ter uma conversa mais prática, principalmente com relação à nossa liberdade cristã. O tema aqui do texto, já no subtítulo aqui, diz assim: a liberdade e a caridade. A liberdade e o amor. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Muito bom. Observe que Paulo está tratando aqui com dois grupos de pessoas. Aqueles que ele diz assim: os fortes e os fracos na fé. Os fortes e os fracos na fé. Agora, ambos são servos de Deus. Ambos são servos de Deus. Ambos querem, de fato, agradar ao Senhor, viver uma vida de comunhão com a igreja, com o Senhor. Mas Paulo está tratando aqui desses dois grupos e falando aqui a respeito de coisas até secundárias. E depois nós vamos ver que Paulo coloca isso como coisas secundárias: comida, bebida, dias sagrados. Se você pegar o contexto aqui do que Paulo está falando, de todo esse texto, você vai observar aqui que ele vai estar mais falando sobre uma questão das imposições extras na lei que os judeus colocaram para o povo de Israel, para o povo judeu. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, como eu falei, eu quero falar mais sobre a nossa liberdade cristã, mas os judeus tinham colocado aí, acrescentado à lei várias outras leis, várias outras regras, e é sobre isso que Paulo está tratando aqui, porque havia a regra daquilo que pode comer, não pode comer, pode fazer, não pode fazer, no dia tal você pode fazer isso, mas no outro dia você não pode fazer aquilo. Então havia várias regras, e que Paulo está tratando sobre isso aqui, de uma forma bem mais clara aqui com os irmãos. Mas eu quero tratar mais sobre essa questão da nossa liberdade cristã. Então, a gente tem aqui, digamos assim, deixa eu ver se eu tenho ali, nós temos o grupo 1, os que não veem problema em certas práticas. Pronto, vamos dizer assim. Não vamos chamar os mais fortes e os mais fracos, não, né? De repente alguém se ofender aí. Então tem o grupo 1, que são aqueles que não veem problemas em certas práticas. E que agora que esse documento aí ficou difícil, né? Vamos lá. E o grupo 2, os que consideram certas práticas perniciosas à fé, tais como comida, bebida, música e festas e tantas outras coisas mais. Tá bom? Então nós temos esses dois grupos aí. Agora, na verdade, o grande problema que acontece é justamente esse comentário aí que o Isber fez sobre esse texto. Ele diz aí assim, né? Podemos afetar a vida uns dos outros de várias maneiras. Podemos ser causa de tropeço, entristecer ou mesmo destruir a outros. Paulo está se referindo à maneira dos cristãos mais fortes de afetarem os mais fracos.
Então é isso, esse é o grande problema. É porque as nossas ações, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, tudo isso pode afetar a vida das outras pessoas. A vida das outras pessoas. Muito bom, esse é o comentário do Wilson. Vamos tocar o barco aqui, vamos entrar propriamente aí no texto. Eu vou colocando o texto em tela aí, para você ir acompanhando. Então o versículo 13 diz: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Para quem que Paulo está falando aqui? Para qual dos grupos? Nós temos o grupo 1 e o grupo 2. Quando Paulo falou ali, para qual dos grupos você acha que ele está falando? Na verdade, ele está falando para os dois grupos. Olha aí. Não nos julguemos mais. Ele está colocando a coisa no plural. Então, não vamos pensar assim, não. O grupo que era problema era o grupo 1, porque não via problema em nada e fazia tudo errado. Ou então o grupo que é o problema é o grupo 2, porque via erro em tudo e ficava questionando e falando. Não. Paulo está falando aqui, nesse momento, esse primeiro versículo aqui, que nós estamos vendo, Paulo está falando para os dois grupos, dizendo: olha, é importante que a gente aprenda isso aqui. Não ficar julgando uns aos outros. Não ficar. A instrução de Paulo aqui está indo para os dois grupos, não apenas para um. Ô, irmãos, é preciso que a gente tenha essa compreensão aqui. Preste atenção nisso. Se você tivesse um caderninho para você anotar agora isso aqui, ó, que eu anotei, e eu quero pegar isso aqui como base para a minha vida. Porque muitas vezes a gente comete o erro de pensar ao contrário. Pensar ao contrário. Veja bem, preste atenção aqui, ó. Nunca teremos unanimidade absoluta com respeito a cada aspecto da vida cristã. Percebeu aí? Nunca teremos unanimidade absoluta a respeito de cada aspecto da vida cristã. Se a gente abrir isso aí para um contexto de igreja, tem as igrejas mais pentecostais que falam que não pode, a mulher não pode rapar o cabelo da perna, não pode pintar o cabelo. Ainda existem igrejas outras que dizem que a mulher tem que usar véu dentro da igreja. Aí tem outras igrejas mais tranquilas nesse trato com relação a usos e costumes e já não aperta tanto com relação a isso. Mas se a gente trouxer isso para dentro do contexto de uma igreja, por exemplo, vamos trazer isso aqui para dentro do contexto da nossa igreja. Eu tenho certeza que se a gente fizer uma pesquisa aqui, nós vamos encontrar muitas opiniões diferentes a respeito de muitas questões da vida cristã. Então nós precisamos ter essa consciência para a gente parar de se degladiar uns com os outros e acusar uns aos outros. Nunca nós vamos ter aqui, quer dizer, nunca aqui nessa terra, né? Nunca aqui nesse plano aqui que nós vivemos. No céu, a gente não vai ter esses problemas, digamos assim, né? Lá a gente não vai ter esse negócio de ficar questionando quem faz isso, quem faz aquilo, quem deixa de fazer, não vai ter esse problema. Mas aqui, por enquanto, irmãos, nós precisamos ter essa consciência para a gente poder viver bem, para a gente poder viver em paz. Nós precisamos dessa consciência. Eu gostei disso aqui, ó, que o John Stott falou. Veja bem, ele diz que a instrução de Paulo aqui é que deixemos de julgar uns aos outros, né? Então, John Stott diz, comentando esse texto aqui, ele vai lembrar que só Deus é juiz. Não temos autoridade alguma que nos leve a assumir o lugar de juiz. Pastor, então quando Paulo diz que nós devemos tomar aí esse propósito de não ficar julgando a ninguém, Paulo está falando que a gente não pode ter nenhum senso crítico? Claro que não. Nós temos o nosso senso crítico. Mas Paulo diz que nós não podemos assumir o lugar de juiz, de criticar o irmão e de até mesmo dar uma sentença para o irmão. Eu já ouvi muita gente falando assim, o fulano não é crente porque ele faz isso, isso e isso. Pronto, já julgou e já condenou. É isso que Paulo está dizendo que nós não devemos fazer. Nós não devemos ter essa posição aqui de juiz. Como diz John Stott aqui, não temos autoridade alguma que nos leve a assumir o lugar de juiz sobre a vida do nosso irmão. Juiz é somente Deus. É Ele quem julga todas as coisas. Agora, ao invés disso, Paulo está dizendo o quê? Que nós devemos, deixa eu ver se eu consigo voltar ao texto ali, nós devemos tomar o propósito. Que propósito que é esse aqui? A gente poderia dizer assim, o propósito da minha vida agora, então, é viver minha vida cristã, de maneira que eu não seja pedra de tropeço para ninguém, de maneira que eu não seja motivo de escândalo para ninguém, nem para o reino de Deus, nem para o irmão da fé, e nem para aqueles que estão lá fora no mundo. Irmão, ser cristão não é fácil, não. Quando você fala assim, eu sou crente, muitos olhares vêm para cima de você. Muitas pessoas começam a olhar o que você está fazendo. Qual é o seu testemunho? Como que você se comporta? O que você fala? E principalmente o cristão que trabalha, digamos aí, numa empresa grande, onde existem muitos funcionários. Todos estão olhando para ele. Então, nós precisamos ter esse propósito aqui que o apóstolo Paulo diz, olha, ao invés de ficar julgando uns aos outros, então qual que deve ser o meu propósito? Viver a minha vida cristã de maneira digna, que condiz aos servos de Deus. Viver a minha vida cristã sem ser pedra de tropeço para ninguém. Viver a minha vida cristã de maneira que o reino de Deus é exaltado, o nome de Deus é exaltado, através da minha vida, através do meu testemunho. É não fazer nada que possa gerar escândalo. Nós precisamos ter esse cuidado. Observar a nossa vida, o que nós estamos fazendo, qual é o propósito da nossa vida? É viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. Mas vamos caminhar mais. Deixa eu ver, versículo 15, o que Paulo está dizendo aí? Se por causa da comida, o teu irmão se entristece,
já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Agora, observe que o foco do apóstolo Paulo aqui saiu dos dois grupos. Ele está agora se posicionando e falando mais diretamente, eu digo mais diretamente, né, mas o outro grupo também está ouvindo. Então, ele está falando mais diretamente para o grupo 1, aqueles que acham que não tem problema com nada. Né? Então, Paulo começa a dizer aí mais diretamente para o grupo 1. Se por causa da comida, o teu irmão entristece, já não anda segundo o amor. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E talvez, dentro desse grupo 1 aí, pode ser que se levante alguém para dizer assim, ou para questionar, né? Para dizer, não, mas por que eu devo considerar isso aí que o apóstolo Paulo está falando? Não, não é assim não. Eu vou deixar de fazer as coisas agora só porque o meu irmão está se escandalizando? Não, mas tem que ver também qual que é o pensamento do irmão. Paulo não está ponderando nada disso aqui. O que Paulo está dizendo aqui é que se por causa da comida o teu irmão entristece, você já não está agindo com amor. Se você disser assim, não quero nem saber, vou continuar comendo, meu irmão, o problema é dele, se ele não consegue. Você não está agindo em amor. E ele ainda diz mais, né? Lá, ó, já não andas em amor, né? Fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, não vamos pensar na questão comida. Porque qual que era o problema daquela época lá, pastor? Era porque muitos judeus, convertidos à fé cristã, mas ainda continuavam indo naquelas festas que tinha nos templos, naquelas adorações, e eles comiam carne sacrificada aos ídolos, e eles não estavam preocupados com isso, aquilo não afetava eles. Mas, no entanto, outros irmãos que ainda achavam assim, não deve-se fazer isso. Nós saímos desse mundo, não devemos nos envolver mais com esse mundo. Eles se sentiam, então, ali, escandalizados com isso. Mas vamos pensar aqui na nossa liberdade cristã num contexto mais geral. O que é que eu posso fazer com a minha liberdade cristã que pode trazer prejuízos ao Evangelho? É isso que nós precisamos pensar. Não só dentro do contexto da igreja, não só dentro do contexto dos irmãos da igreja, mas qual atitude, qual ação, participar de que no mundo aí fora, que eu possa fazer, que posso pensar assim, não me afeta em nada, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, isso não diminui minha fé, isso não atinge minha fé, mas nós precisamos pensar, o quanto isso que é a nossa liberdade cristã, chega até lá, atinge ao reino de Deus, atinge o bom testemunho. Pensa aí, é isso aqui que Paulo está falando. Apesar de ele estar tratando aqui desse contexto de comida, ele não está falando só disso, de muitas outras coisas. Então é nisso que nós estamos pensando, né? Se você se tornou, aí talvez alguém fale assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não. Eu gosto de falar isso para a liderança da igreja. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, não. Se você se tornou membro dessa igreja, você entrou num contexto de vida comunitária com a igreja, de maneira que as suas ações, o seu testemunho, está intrinsecamente ligado a toda essa comunidade aqui. Não pense que é só o pastor, não. Não, porque o pastor está lá na frente, o pastor prega, então ele tem que tomar cuidado. Se ele fizer qualquer coisa errada, atinge a igreja toda. Não, se o Wesley fizer alguma coisa errada, sabe o que os colegas dele vão dizer? Os crentes são tudo assim. Eles não vão dizer, o Wesley é assim. Eles vão dizer, não, aqui, os crentes é tudo desse jeito. Você quer ver um outro exemplo? Quando a gente fala de um contexto aí de uma igreja, essas igrejas que tem por aí, nas internet da vida, nas TV, que a igreja fica pedindo muito dinheiro. O que acontece? O povo fala assim, esses pastores são tudo ladrão. Rapaz, mas isso me dá uma raiva. Isso me dá uma raiva, tem hora. Mas o povo não separa não, gente. Esse pastor é tudo ladrão, os crentes é tudo bobo, fica dando dinheiro lá pro pastor. Aí tem alguns irmãos aí, sabe, que eu conheço, não daqui da região não, de fora, né? Aí de vez em quando eles ficam assim, falando comigo assim, fala comigo não, às vezes só foi com a Fátima, uma irmã falou com a Fátima um dia lá, olha, tem umas contas aqui para pagar, não sei o que e tal. Assim, é como se o pastor tivesse o poder de chegar na igreja e falasse, pegar o dinheiro e falar assim, está resolvido o problema aqui. Como se a gente mandasse. Então, quando o povo taxa a coisa, eles não separam quem é, não. Está todo mundo no barco. Agora, se dentro de um contexto de igreja assim, quando eles olham algum irmão aqui da igreja, um presbítero, um pastor, um diácono, um líder de sociedade, seja lá o que for, fazendo alguma coisa errada, dando mau testemunho no mundo aí fora, o que eles vão dizer? Essas discussões intermináveis do Facebook, eu já não estou mais usando rede social. Já só entra ali, posta alguma coisa da igreja e sai de novo, ou dou parabéns para alguém que está lá fazendo aniversário e já sai de novo, porque eu fiquei, né? Injuriei com esse negócio. Outro dia eu até falei, o cara falando lá nesse negócio, porque as igrejas, tudo é só dinheiro, não sei o que, PPP e tal. Eu falei assim, olha, porque você não... Aí eu escrevi, eu não aguentei não, escrevi. Falei assim, porque você não conhece as igrejas presbiterianas. Não, falei mesmo. Não sei nem o que ele respondeu, depois eu saí e bloqueei ele. Senão vira aquelas discussões intermináveis, né? Não acaba nunca. Mas, irmãos, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar no nosso testemunho. Nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade cristã. Até onde a gente pode chegar. Até onde a nossa liberdade cristã está causando problemas, está causando desconforto, até mesmo dentro dos irmãos do reino, né?
E se alguém disser assim, não, essa coisa aí não me afeta, né? Eu não tenho problema nenhum, eu tenho minha convicção, a minha liberdade cristã, eu posso fazer, e isso não me afeta em nada. Paulo está dizendo o que aqui? Você não está vivendo em amor. Você sabe o que é o princípio norteador da nossa liberdade cristã, segundo Paulo? É o amor fraternal. O amor fraternal é o que Paulo está dizendo aqui, é o princípio norteador da minha liberdade cristã. É talvez aí, digamos, o limite de onde eu posso chegar. É o limite de onde eu posso chegar. Agora, Paulo está dizendo assim, ó, por isso, Paulo diz, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Esse texto aqui, irmãos, é um texto muito, assim, com palavras. Eu falei que eu não ia ficar pensando em definições de palavras aqui, mas essa palavra, por exemplo, perecer. A maioria das vezes que a gente lê essa palavra perecer na Bíblia, está falando de perecer no inferno. Então, a gente fica pensando aqui, perecer? O meu testemunho pode fazer o meu irmão perecer? Só que o reverendo Augusto Nicodemos, ele traz ele vai clarear esse negócio aqui, porque ele diz que esse verbo perecer, aqui nesse texto, significa abater o irmão, ou desanimar o irmão, entristecer o irmão. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que eu não devo usar, ou nós não devemos usar nossa liberdade de forma errada, a ponto de deixar o irmão desanimado, a ponto de entristecer o irmão. Esse perecer aqui não é jogar o irmão no inferno, não, mas é entristecer ou até mesmo enfraquecê-lo na fé. Enfraquecê-lo na fé. Nós não devemos usar nossa liberdade cristã assim. Ela deve ser baseada no amor. Agora, tem muito crente, e eu agora estou falando no sentido geral, não só da nossa igreja, mas tem muito crente usando a liberdade cristã de forma irresponsável. Irresponsável. Fazendo tanta coisa que está dando um mau testemunho violento. Eu já contei aqui que eu fui comprar um carro, foi uma decepção. Estava lá em Cachoeira, Pemirim, na verdade eu fui trocar o carro. Eu tinha um Celta, 2010, e aí eu vendi o Celta e queria comprar o HB20. E depois eu comprei. Quando eu cheguei aqui em 2016, eu tinha um HB20. Mas aí quando eu fui trocar o carro, o moço me perguntou assim, profissão. Eu falei, pastor. Aí ele falou, arruma outra. Essa aí bloqueia automático. O sistema... Sério? Ele falou comigo que essa profissão aí, o sistema bloqueia automático. Não precisa nem tentar, não. Eu escrevi aqui, apita lá, bom, parou. Olha só, gente. Isso por quê? Porque a gente está vendo aí fora maus testemunhos. Nós estamos vendo aí fora a degradação do Evangelho. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Pelo menos a gente tem que tomar cuidado com isso. Se tem muita gente fazendo, problema de quem está fazendo. Mas eu tenho que tomar cuidado. Agora, veja o que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13 e 14. Eu acho que deu para colocar os dois textos ali. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, glória a Deus. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha o amor aqui, o princípio regulador da nossa liberdade cristã. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente sabe que esse é um mandamento fantástico, né? Um mandamento fantástico que Jesus nos deu. Então nós não podemos usar a nossa liberdade cristã para dar ocasião à carne. Vamos caminhar mais. Romanos 14, versículo 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Vituperar é falar mal. Se você pegar aí o significado dessa palavra aí no português, vituperar é falar mal. Então, a ideia aqui é de você não usar a sua liberdade, né, de modo que as outras pessoas vão estar falando mal de você, falando mal da igreja, falando mal do Evangelho, falando mal do Senhor Jesus. Você está pensando que eles falam mal só de você? Não. Eles vão falar mal do Evangelho. Olha que coisa perigosa para a nossa vida. A gente ser motivo de escândalo a ponto das pessoas falarem mal de Jesus, mal do Evangelho, por causa do meu testemunho. Então é algo muito, muito importante para a gente ponderar aqui, para a gente considerar aqui. Eu gostei da forma como o William Hendricks traduziu esse texto aí, né? Transliterou o texto. Ele escreveu assim, no seu comentário lá. Portanto, não permita que aquilo que para você é bom, propicie ocasião para maledicência. Não, eu não tenho nada a ver, para mim é bom fazer isso. Isso não me afeta em nada. Mas isso que você está fazendo com a sua liberdade cristã está sendo motivo de maledicência para o Evangelho, para Cristo. Então a nossa liberdade cristã baseada no amor não é só no amor de uns para com os outros, é no nosso amor para com Deus. A frase que mais me impactou no acampamento, e o nosso irmão pastor João falou, foi: ame mais a Deus. Essa foi a frase que mais me impactou. Sabe por que essa frase que mais me impactou? O tema do acampamento é os ídolos, né? Agora, os falsos deuses. Falsos deuses ou ídolos?
Idolatria. Então falou muito dessa questão dos ídolos. Agora, se a gente ama mais a Deus, esses ídolos vão caindo por terra. Esses ídolos vão passando. Esses ídolos vão ficando para trás. Porque o nosso amor a Deus vai nos condicionando a abandonar todas essas coisas. Então, portanto, não permita que aquilo que para você é bom, a sua liberdade cristã é muito boa. Nós temos essa liberdade em Cristo, mas ela não pode ser ocasião para a maledicência. Nós precisamos usar a nossa liberdade cristã de forma responsável. Enquanto alguns estão usando irresponsavelmente a sua liberdade cristã, trazendo escândalo, causando problemas, causando divisão, nós precisamos aprender a usar a nossa liberdade cristã de forma responsável, de maneira que não venha trazer prejuízos ao reino de Deus, né? E é isso, então, significa, então, abrir mão, nesse sentido aqui, né, de deixar de fazer alguma coisa, se isso está fazendo o meu irmão tropeçar. Ah, pastor, não vou deixar de fazer, não, vou continuar fazendo. Paulo está dizendo que você não está vivendo em amor. O amor não tem sido o princípio regulador da sua liberdade cristã. Irmão, você faz ideia do que Cristo deixou por você? Faz ideia? O que Cristo deixou por nós? Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí. Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 5. Só até o versículo 8. Só para a gente ter um pouquinho da ideia. Aquilo que Cristo deixou por nós. Aquilo que Cristo abriu mão por nós. E nós muitas vezes, será que nós não podemos abrir mão de coisas mínimas, secundárias, pequenas, por causa do nosso irmão? Observe aí tudo que Cristo abriu mão por você, por mim, por você. Aqui o texto fala do exemplo de Cristo na humilhação. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós, em primeiro lugar, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Maior sentimento aqui, o amor. Ele abriu mão de muita coisa, porque Ele nos amou. O princípio regulador da nossa liberdade cristã é o amor. Então o que eu preciso fazer? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Abriu mão. E aí continua, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele sendo Senhor, soberano sobre todo o universo, Ele abriu mão, Ele se tornou servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aqui é só um pouquinho daquilo que Cristo abriu mão por nós, para que nós fôssemos alcançados pela graça, pela justificação, pela redenção. Agora, será que nós não podemos amar o nosso irmão ao ponto de abrir mão de coisas pequenas, secundárias? Jesus Cristo fez tudo isso aqui por nós. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. E Paulo ainda continua aqui, versículo 17. Ele diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Uma pausa aqui. Paulo está considerando essas coisas aqui secundárias no reino. Elas não são matéria de fé. São coisas secundárias. E muitas vezes nós estamos perdendo tanto tempo discutindo essas coisas, se digladiando, gerando inimizades, trazendo prejuízos ao reino de Deus, discutindo por causa de coisas secundárias. Qual que deve ser o foco da nossa vida cristã? Paulo continua dizendo ali, mas o que é o reino de Deus? É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus, é aprovado pelos homens. Irmão, Paulo está dizendo aqui que aqueles que dão prioridade às coisas do reino de Deus, vão lembrar do texto? Texto de prioridade ao reino de Deus, mas buscai, vamos de novo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão. Então Paulo está dizendo aqui, o que é o reino de Deus? É justiça, é paz, é alegria no Espírito, esse negócio de comer, beber, dia de festa, dia de sábado, isso são coisas secundárias. Vamos parar de ficar discutindo sobre isso. Agora é lógico, qual que é a orientação da palavra? Enchei-vos do Espírito. Se a gente para de fazer uma coisa, nós precisamos fazer outra. A gente para de fazer aquilo que é ruim e vamos fazer aquilo que é bom. A gente para com essas discussões secundárias, mas vamos viver no amor fraternal. Vamos viver na graça de Deus. Vamos viver buscando esse enchimento do Espírito sobre a nossa vida. É um modo de vida que promove a paz. Eu não coloquei ali? Não. O modo de vida que promove a paz. Se você tiver com sua Bíblia aberta, eu não coloquei o último texto ali. O versículo 19, para a gente já caminhar aqui para encerrar, viu, irmãos? Versículo 19, 20, 21, 22 e 23. Vamos fechar aqui então, esse bloco. Olha o que Paulo diz aí.
Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer, como diz aí. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O William Hendricks, eu acho que o comentário que eu coloquei ali, foi isso. O comentário do William Hendricks, para a gente já encerrar aqui, ele diz assim, né? Não é a intenção do apóstolo Paulo, então, aqui, estabelecer leis. Paulo estava falando das leis a mais que os judeus haviam acrescentado à Torá. Então, ele não está querendo aqui estabelecer mais uma nova lei, né, acerca de comer e beber. Ele não está emitindo uma ordem. Antes, de uma maneira paterna, ele está instruindo, insistindo com a pessoa forte a voluntariamente restringir o uso da sua liberdade e fazer isso em consideração por seu irmão fraco em Cristo. Paulo não está aqui criando uma nova lei, mas ele está dizendo, olha, você que é mais forte, tenha consideração, ame o seu irmão mais fraco, você não vai perder nada se deixar de fazer. O que é isso? Observe o que Cristo deixou por você, observe aquilo que Cristo abriu mão pela sua vida, faça isso pelo seu irmão, ame o seu irmão, né? Eu considero aqui, irmãos, algo muito importante. Em nossos dias hoje, o grande vilão de contenda no meio evangélico, e é lógico, usado aí pelo inimigo, são as redes sociais. As redes sociais, né? Por quê? Porque às vezes o irmão fala assim, não, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu tenho minha liberdade cristã, né? Eu não vou mudar. Mas para que ficar ostentando essa liberdade cristã aí? E postando nas redes sociais, de tudo quanto é jeito. Está usando escândalo. Até talvez, digamos assim, você fez lá, tal, não... Está tranquilo, mas aí você começa a postar e começa a escandalizar tudo, pronto, se tornou um pecado grave, trazendo problemas para o reino, enfraquecendo os irmãos na fé. Então, queridos, tem sido um grande problema isso. Então, nós não precisamos ficar dessa maneira. Quem tem sua liberdade cristã, quem é seguro na sua liberdade cristã. Ô, irmãos, eu pastoreava uma igreja, eu já até comentei isso aqui uma vez. Eu pastoreava uma igreja lá em Cedrolândia, norte do Espírito Santo. Não tem problema de falar, porque alguns lá às vezes até assistem o culto, mas eles sabem que é isso mesmo, que é verdade. Eu morava na Bahia, Eunápolis, 60 quilômetros de Porto Seguro. Quente o lugar. Ia para Porto Seguro, bermuda. Tranquilo, sem problema nenhum. Chinelão de dedo, havaiana. Mas quando eu fui para Cedrolândia, eu cheguei lá, era escândalo o pastor vestir bermuda. A Fátima uma vez... Não, mas uma vez você foi de bermuda para o ensaio do louvor à tarde. E isso deu um falatório lá na região. Lá no lugar, né? Que não é uma cidade, é um lugar pequeno. Bermuda comprida, né? Eu sabia que se usasse mais curta, apanhava. Não. Chegava a esse ponto, não, né? Senão o pastor ia escandalizar. Mas era isso, ela foi de bermuda para o ensaio do louvor à tarde. Deu uma falação. Então o que eu passei a fazer quando eu cheguei lá? Passei a usar só calça. Só usava calça. Qual foi o problema que isso me trouxe, gente? Nenhum. Mas até os irmãos da Assembleia de Deus me respeitavam. E eu ficava meio sem entender por quê. É porque eu não gosto de jogar bola. Então o outro pastor que estava anterior a mim, ele jogava bola. Ele vestia bermuda para jogar bola. Olha o problema. Aí eu falava, não, esse pastor aí é bom. Eu não vestia bermuda. Isso não me trouxe problema nenhum. Mas também não causei escândalo nenhum para os irmãos. Então é nisso que nós precisamos pensar. Pastor, vou deixar de fazer as coisas que eu gosto? Vai. Por amor ao irmão mais fraco. É isso que Paulo está orientando aqui na palavra. E ele não está dizendo assim, não, agora você tem que questionar. Não, Paulo está dizendo que você tem que deixar. Por amor. Eu deixei. E já deixei outras coisas também, né, de fazer por causa do irmão mais fraco, para não gerar escândalo. Então, queridos, eu vou parar aqui. Tinha mais algumas coisas aqui anotadas, mas eu não vou continuar, não. Nós vamos parar. Mas eu queria que você saísse daqui hoje pensando sobre isso. Como é que nós podemos viver em paz na igreja? É se o princípio norteador da nossa vida for o amor. Se o princípio norteador da nossa liberdade cristã for o amor. Hoje pela manhã nós fizemos a leitura de um documento aqui do Supremo Concílio para o conhecimento de toda a igreja. E antes então das crianças saírem, eu quero mais uma vez fazer a leitura desse documento, considerando que alguns irmãos que estão aqui agora à noite não estiveram na parte da manhã.
Esse documento é de 2010, da reunião do Supremo Concílio de 2010. E quando o Conselho se reuniu na quinta-feira retrasada, nós discutimos então sobre este assunto ali no Conselho, discutimos no bom sentido da palavra, né? Não houve briga não. Ponderamos sobre esse assunto e o Conselho então resolveu que todo esse documento fosse lido para a igreja e dado ao conhecimento da igreja a respeito dessas coisas. Uma das ponderações que a gente estava fazendo ali, o nosso irmão Aguinaldo, presbítero Aguinaldo, ele citou lá, né, que quando ele veio para a igreja presbiteriana, encontrando então alguns irmãos, amigos seus, né, e eles disseram para ele assim: Aguinaldo, então agora você pode beber, porque você agora está na igreja presbiteriana e lá é liberado, né, tudo é liberado. Então não é bem assim, né? Então esse documento vai trazendo um norte aqui para a nossa igreja a respeito de como que é o funcionamento da igreja presbiteriana do Brasil, não exclusivamente da nossa igreja, mas de todas as igrejas presbiterianas do Brasil, uma vez que o documento é encaminhado pelo Supremo Concílio da igreja. Muito bom, então vamos lá. Deixa eu ligar aqui, ver se vai estar funcionando. Bom, funcionou. Ok, vamos começar aqui o documento, SC, que é o Supremo Concílio de 2010, o documento, nós fizemos aqui uma contagem, 74, né? Quanto ao documento 87, solicitação de posicionamento sobre o uso de bebidas alcoólicas, tatu, piercings, participação em festas mundanas. Como que funciona isso? Os presbitérios, eles encaminham para o Supremo Concílio uma consulta com relação a determinados assuntos pertinentes às igrejas. E quando o Supremo Concílio baixa uma resolução, não é apenas para aquela igreja que fez a consulta, mas para todas as igrejas presbiterianas do Brasil. Então, esse documento aqui é para todas as igrejas presbiterianas do Brasil. E o pastor Jaime, né, pastor Jaime? Eu estava conversando com ele ali um pouquinho. Ele fez parte aí da elaboração desse documento, estava na comissão. Sim, pois não. Legislação e Justiça. Foi elaborado aí por essa comissão. Eu tive dando uma olhada, eu não trouxe aqui, não tem aqui no final do documento, um outro documento que eu estava lendo, tem todo o nome dos pastores, muitos pastores, que estavam fazendo parte dessa comissão aqui. Posso dizer aí que mais de 20, tinha mais de 20, pelo que eu dei uma olhada rapidinho assim nos nomes. Bom, então vamos lá. Qual foi a consulta e qual foi a resposta? Nós vamos ver aqui no documento. A consulta está aí, foi essa solicitação do posicionamento sobre o uso de bebidas alcoólicas, tatu, piercings e participação em festas mundanas. Considerando, primeiro, que não devemos nem podemos exigir dos membros de nossa igreja nada que vai além do Evangelho de Cristo, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, tudo o que transgride a regra de moderação é pecado, e toda forma de mundanismo é contrária à santidade cristã. Que o amor para com os de consciência mais fraca deve ser levado a sério, a ponto dos fortes evitarem escandalizar aqueles, que a igreja deve atentar para os aspectos culturais da sociedade na qual está inserida, a fim de testemunhar eficazmente o Evangelho de Cristo, sendo cuidadosa tanto com a forma quanto com o conteúdo do seu discurso e prática. Que tudo o que destrói o corpo, que é templo do Espírito Santo, é pecado e deve ser evitado. Não obstante, reconhece que a igreja é constituída de crentes que estão caminhando em santificação, uns mais e outros menos,
devendo os conselhos esforçarem-se por conseguir o melhoramento espiritual de maneira amistosa e fraternal. Eu falei aqui de manhã dessa questão aí, quando você está vendo ali na tela, AG, conversando ali com o reverendo Jaime, confirmando isso. Aqui, antes, as reuniões do Supremo Concílio eram chamadas de Assembleia Geral. Depois passou a ser chamado de Supremo Concílio. Então, não é a primeira vez que esse assunto é discutido em uma reunião do Supremo Concílio, né? Tem aí as outras reuniões que já foram debatidos esses assuntos. 6. Que toda prática pecaminosa, seja de membros, seja de oficiais da igreja, deve ser corrigida nos termos da Escritura, conforme Mateus 18, 15 e 20, e do Código de Disciplina da IPB. A Igreja Presbiteriana tem o seu Código de Disciplina. Eu não trouxe aqui, mas o texto de Mateus, por exemplo, aí, nos diz assim, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Muito bom. Eu não passei, esqueci de passar o texto, né? Do texto também aí, né? Do Código de Disciplina da Igreja. Ok. Então, a reunião do Supremo Concílio, diante de todas essas ponderações que foram feitas, o Supremo Concílio resolve, primeiro, reafirmar as decisões que foram tomadas lá na Assembleia Geral, que estão citadas aí, não vou ficar citando para adiantar, né? E o documento 10, como segue. Bom, documento 21, vícios sociais. Todos os obreiros da Igreja Presbiteriana, da Igreja Cristã Presbiteriana do Brasil, devem combater com insistência os vícios, os exageros da moda e tudo quanto rebaixa o nível da espiritualidade. Então, o que as igrejas precisam combater com relação a vícios sociais? Os exageros da moda, é citado aqui, né? E tudo quanto rebaixe o nível da espiritualidade. Então, a igreja presbiteriana não tem negócio de usos e costumes, a gente pode vestir a sainha curtinha, ou os homens podem vestir aquela camisa apertadinha, fazendo graça para as mulheres. Isso não condiz com a fé cristã. E a igreja deve combater, e o pastor deve chamar a atenção, os presbíteros devem chamar a atenção, os diáconos devem chamar a atenção, os irmãos podem conversar uns com os outros nos termos do que foi falado ali nas Escrituras. Chama o teu irmão, conversa com ele, ô irmão, ajuda aí, tá bom? Então, toda a igreja deve se empenhar por isso aqui. Agora, ele vai falar com relação a bebidas alcoólicas. Letra A, recomendar a todos os concílios inferiores evitem esforços para que os membros da nossa igreja se esforcem para abandonar o uso, mesmo moderado, mesmo moderado, de todas as bebidas alcoólicas, exceto remédios, porque tem remédios que contêm álcool. Então, o conselho teve esse cuidado de observar isso aqui. Agora, quando fala assim, os concílios inferiores, o que isso significa? Esse documento aqui está vindo da reunião do Supremo Concílio. Então, nós temos na nossa igreja a hierarquia da igreja: Supremo Concílio, Sínodo, Presbitério, Conselho da Igreja.
Quando o Supremo Concílio baixa uma resolução como essa, todos os outros concílios inferiores devem se esforçar, como está dizendo aqui, para que isso seja possível entre os irmãos da igreja. Então, é essa recomendação aí. Outro, B, recomendar a todos os membros da igreja que são fabricantes ou negociantes de bebidas alcoólicas que se esforcem para deixar esse ramo de negócio ou meio de vida, a fim de não concorrerem nem direta nem indiretamente para a ruína do corpo e da alma de seus semelhantes. C. Recomendar aos presbitérios que tomem medidas positivas e eficazes para combater a fabricação e venda de bebidas alcoólicas por membros da igreja. O documento 10, quanto ao documento 21, consulta sobre o uso de bebidas alcoólicas e jogos lá no presbitério sudoeste de Goiás. A resposta aqui então vai ser considerada também. Considerando que a Igreja Presbiteriana do Brasil defende e prega a aplicação integral dos princípios que a Bíblia contém, visando a edificação dos crentes. Segundo, os vícios sociais, tais como o fumo, o álcool, o jogo, inclusive a loteria esportiva, e também a frequências a bailes, ou hoje talvez considerando festas mundanas, como foi falado na outra parte lá do documento, reconhecidamente contribui para a deterioração da pessoa humana, cristã ou não. É dever das igrejas lutar por todos os meios e modos continuamente contra os vícios. O Supremo Concílio resolve recomendar vigilância redobrada em todos os seus concílios, instituições e igrejas contra os males acima referidos. Segundo, determinar que os conselhos observem o artigo 83, a linha N, e os ministros o artigo 36, a linha E e F da CI e PB, pastoreando cuidadosamente os membros da igreja em cada caso específico, com vista ao uso devido da liberdade cristã, sem que se dê ocasião à carne. Pois não? Sim. Determinar. É importante essas observações aí, porque a princípio o conselho está aqui recomendando essa vigilância redobrada dos concílios e instituições da igreja contra esses males que todos que foram referidos aqui neste documento. É dever dos concílios, do conselho da igreja, do presbitério, do sínodo, tomar medidas que vão aí encaminhar os membros da igreja a terem uma responsabilidade maior na sua liberdade cristã. E, em segundo, determinar que o conselho observe aqui esses artigos. Eu não trouxe também os artigos, mas aqui fala sobre o pastor, o dever do pastor de pastorear o rebanho, de cuidar do rebanho, e também do conselho aí de cuidar do rebanho. Então, é esse o nosso dever como líderes aqui na igreja, ok? Essa é uma determinação. Esse documento está fixado ali no nosso mural, se você quiser ler mais detalhadamente, ou se você quiser esse documento, você pode pegar uma cópia, isso está publicado na internet, no Digesto Presbiteriano, que tem lá as resoluções do Supremo Concílio, ok?